Olá, minhas queridas e meus queridos. Meu nome é Enzo Querino, sou cirurgião dentista, mestre especialista em implantes dentários e estou aqui para poder estar instruindo, ensinando a maneira adequada de escovar os dentes. Falarei também sobre algumas escovas dentais, porque eu tive alguns pacientes nos últimos dias me perguntando qual seria essa melhor maneira. Dessa forma, vamos fazer um videozinho para que vocês possam entender. Vamos nessa! Um dos primeiros pontos que eu gosto de sempre explicar aos meus pacientes são os tipos de escovas indicados para higienização. É interessante que seja macia, com cerdas firmes, que não venha a ter esse tipo de condicionamento em pouco tempo. Ao longo das semanas e dos meses, em média de 3 meses, acontece essas circunstâncias de as cerdas, independente da qualidade da escova, se abrirem. E aí sim fica indicado a troca da escova. Algumas têm umas marcações de que quando descolore é que determina a mudança da escova. Entretanto, o mais indicado é poder perceber de que quando as cerdas comecem a se abrir, é o momento de trocar as escovas. Escovas em que você tenha umas cerdas retas, essa mesmo da Colgate, a Twist, é uma escova relativamente simples, mas que eu gosto bastante. Ela possui as cerdas macias e possui uma capacidade de higienização adequada. Existem outras escovas de outras marcas, como da Oral-B, da Bitufo, da própria marcas importadas, que vão fornecer também uma higienização adequada. E vamos ao que interessa. Inicialmente, temos que realizar a escovação fazendo os seguintes passos. O primeiro, como muitos sabem, é ideal de que a escova ela seja realizada a higienização de cima para baixo, os dentes de cima, e de baixo para cima, os dentes de baixo. Muitas vezes as pessoas tendem a realizar esse tipo de movimento. É inadequado, porque você espalha a sujeira ao longo dos dentes para as regiões também subgengivais, embaixo da gengiva. Uma outra maneira de substituir essa escovação de cima para baixo e de baixo para cima é em círculos, que você vai ter uma funcionalidade e uma eficiência semelhante, e é mais fácil também fazer a escovação. É importante a gente perceber que não se deve aplicar muita força e nem ser muito leve na escovação. Ela tem que ser moderada e sempre pegando nos dentes e na gengiva. Tem até uma propaganda que fala: pare de escovar os dentes e escove a boca, que você precisa realmente dar uma ênfase na região gengival. Então essa é a primeira etapa da escovação, em círculos longos, pegando dentes e gengivas, em torno de 30 segundos a 1 minuto pode ser suficiente. A segunda etapa é a parte oclusal, é a parte que morde, em que a gente pode fazer sim o movimento de vai e vem. Então você pode ir no vai e vem, na região inferior, na outra região inferior, na arcada superior, o movimento de vai e vem, e no lado direito também. Essa seria a segunda etapa. A terceira etapa seria as regiões internas dos dentes. Aí não tem jeito, tem que ser de maneira em que ocorra o movimento de varrer, só em uma direção, em que você faz esse movimento e que muitas vezes tende até sujar o espelho com a pasta de dente que fica ali na boca. Embaixo a mesma coisa, esse movimento de varrer,
essa região inferior dá bastante ênfase, que é uma das áreas que tende mais a acumular o tártaro, não só por causa da deficiência na escovação, mas também pela glândula sublingual, que libera muito cálcio e tende a fazer com que ocorra mais tártaros nessas regiões. Perceba que pessoas que têm uma higienização normal, às vezes não tem tártaro nenhum em cima, não tem tártaro nenhum nas regiões posteriores de baixo, mas na região anterior, principalmente na parte interna, tem bastante tártaro. Então isso se deve muito a essa questão da glândula, tá? Pois bem, após a escovação, muitas pessoas devem escovar a língua. Você fazer esse movimento em que higieniza-se a língua para que possa obter a melhor limpeza bucal. Existem alguns limpadores que são ótimos, como o da Kolbe, em que você tem um formato em U e você tira toda aquela saburra da língua que muitas vezes são responsáveis por provocar o mau hálito. Então é importante sempre estar escovando a língua. Vamos ao fio dental. Na utilização do fio dental, muitas pessoas, muitos pacientes me perguntam: Dr. Enzo, eu devo passar o fio dental antes ou depois da escovação? É uma dúvida muito comum. Entretanto, eu sempre digo, o mais importante é passar. Contanto que você use, independente seja antes ou depois, tá valendo. Contudo, de forma científica, idealmente o fio dental deve ser passado antes da escovação, pelo fato de que quando realizamos a higienização, as moléculas de flúor agregam à superfície do esmalte, criando uma película protetora. A partir do momento que fazemos o uso após a escovação, rompemos essas moléculas. Só que não é algo relevante de que vai interferir na higienização, não. Mas, de forma prioritária, tem que sempre passar antes, certo? Outro ponto é alguns pacientes também relatarem: pô, doutor Enzo, eu fui passar o fio dental e sangrou bastante. Por que isso aconteceu? Acontece porque as placas ficam aderidas entre o dente e a gengiva. Como a gengiva é altamente vascularizada, ao passar o fio dental, essas sujeiras, essas placas rompem da região gengival e ocorre o sangramento. Então, se você realizar a utilização do fio dental diariamente, depois de 3, 4 dias, esse sangramento não vai mais ocorrer, exceto se você já tiver uma doença periodontal instalada, que aí será necessário visitar o dentista para fazer esse tratamento. Vamos à passagem do fio dental. O uso do fio dental é uma etapa muito importante no processo de higienização bucal, pois promove a perfeita limpeza dos dentes em locais onde a escova dental não alcança. Vamos agora ver como utilizá-lo corretamente. Recorte o fio com um comprimento suficiente para enrolá-lo nos 2 dedos médios, apoiando com os dedos indicadores e polegares de cada mão. Posicione o fio entre os dentes até vencer o ponto de contato entre estes, avançando levemente por trás da gengiva na parte onde chamamos de sulco gengival, procurando envolver a face do dente que toca o dente vizinho, e faça movimentos contínuos como se estivesse polindo o dente. Repita a operação em cada face de cada dente, não esquecendo de ir desenrolando o fio de um dos dedos médios para evitar que resíduos alimentares de um dente sejam depositados em outro dente. O fio dental deve ser utilizado sempre antes de cada escovação, pois ele desloca os resíduos alimentares que estão entre os dentes e a escova irá removê-los depois. Para que você não esqueça nenhum dente, inicie o uso do fio dental pelos dentes superiores do lado direito, passando pelos dentes superiores do lado esquerdo, pelos dentes inferiores do lado esquerdo e terminando pelos dentes inferiores do lado direito. Tony, e pode estar fazendo também o bochecho? Pode sim.
pode-se fazer a utilização de certos bochechos em que não substituem a higienização. Vai lhe promover mais uma questão de um bom hálito, porque o fundamental é a escovação e a utilização do fio dental. Entretanto, do ponto de vista psicológico, aí sim tem uma importância muito grande. Você fazer a escovação, você utilizar o fio dental anteriormente, fazer a escovação, limpar a língua e depois fazer o bochecho, então lhe dá uma sensação de limpeza muito maior. E isso é importante. Um ponto extremamente importante é a quantidade de pasta de dente a ser utilizada na escova. E esta é não mais do que um tamanho de uma ervilha, como vocês podem ver nessa imagem. Então a gente vê muitas vezes na propaganda em que usa a pasta em todas as cerdas, não é necessário. Do tamanho de uma ervilha é mais do que suficiente para se obter a higienização adequada da boca. Após a escovação, deve-se lavar a escova e secar as cerdas, pois estas, quando ficam umidificadas, acaba formando fungos. Então a gente vê aquelas crostas escurecidos ao fundo da escova, é devido ao fato de ficar molhada. É importante utilizar aquelas caixinhas de proteção somente para transportar para o trabalho, para algum lugar, mas em casa, se possível, no armário que esteja até aberto, em que tenha uma distância significativa de um vaso sanitário devido à descarga não acumular os coliformes, bactérias nas cerdas das escovas, é o mais indicado. Gente, essas informações são imprescindíveis para se obter uma saúde bucal adequada. Eu tenho pacientes de 50, 60, 70 anos que vêm fazer um tratamento periodontal e é de rotina eu solicitar que traga a escova em que utiliza diariamente em casa. E quando esses pacientes fazem essa escovação no consultório, percebo que a maneira que tem sido realizada está inadequada. Então eu até brinco, nossa, você já está há 50 anos sem escovar os dentes direito, você está há 60 anos escovando errado. E muitas vezes todo o tratamento periodontal, tratamentos estéticos, tratamentos funcionais, reabilitações, passa a não ter um sucesso esperado simplesmente devido a esse pequeno detalhe, uma escovação inadequada. Então, é importante ter esse conhecimento, saber também de que a formação de placa, a cárie, não é só por deficiência na escovação, é multifatorial. São diversas variáveis que interferem na formação desse processo cariogênico, desse processo de formação de cálculo dental. Um dos fatores é a alimentação, tem logicamente também a higienização, de que se não for realizado de forma adequada vai favorecer, mas tem um terceiro fator que muitas vezes as pessoas desconhecem, que é o fator genético. Então tem pacientes que chegam, que escovam todos os dias, passam fio dental, uma alimentação balanceada e vez ou outra nas revisões se observa a formação de cárie, formação de tártaro. E já outros pacientes que até negligenciam um pouco a higienização, comem bastante besteira e quando chega não tem nada. Então o fator genético é um ponto a ser considerado. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vejam nas minhas redes sociais, que eu posso estar esclarecendo, porque são pontos fundamentais para que a gente possa manter um sorriso 100%. O sorriso Baenzo Querino.